Que bom que vocês estão aqui. E nós vamos falar aqui hoje, como já foi proposto aí o tema, né, no workshop, sobre como implantar um pequeno grupo de serviço. Qual é a diferença, né, de um pequeno grupo tradicional? O pequeno grupo tradicional todos já conhecem, mas esse pequeno grupo, ele se propõe a ser um pequeno grupo de serviço para a comunidade, atuar através dos dons, dos serviços que podemos prestar nas necessidades detectadas na comunidade. Qual é a segunda diferença? Podemos dizer assim. A segunda é que, ao fazer esses levantamentos das necessidades da comunidade, nós vamos atendê-las, e a primeira preocupação não é estar trazendo o alimento espiritual, trazendo algo espiritual, mas atender as necessidades básicas das pessoas, né? Essa necessidade física, emocional, espiritual. Assim, após isso, o processo natural é que a pessoa também busque o espiritual, e aí também estaremos atendendo a necessidade espiritual das pessoas, ok? A terceira diferença é que esse pequeno grupo ele é feito no lugar onde você está com os vizinhos. Os vizinhos. Não é sair daqui para ir lá no pequeno grupo lá longe, mas é para fazer aonde você mora. É atender aquele princípio, né, de Jesus que diz: sede, pois, minhas testemunhas primeiro em Jerusalém, né, depois na Judéia, né, em Samaria, depois os confins da terra. Ou seja, o princípio de começar aonde você está localizado. Muitas vezes a gente entra e sai do nosso bairro, da nossa comunidade, e a gente nem é notado. As pessoas nem sabem, muitas vezes, quem somos nós. Se moramos ali 5, 10, 15 anos, é a mesma coisa que não morássemos, porque muitas vezes troca um oi ali, né? Ou fala de uma coisa ali da rotina, do dia a dia, como é que está o tempo, mas a comunidade não sente o peso, vamos dizer assim, né, de nossa moradia naquele local. Então, a proposta do pequeno grupo de serviço é fazer a diferença no local onde a gente vive, onde a gente mora, com as pessoas que nos rodeiam, os nossos vizinhos. E esse é um desafio grande, né? Porque, como diz, né, é muito fácil ser cristão lá longe, né? Mas agora ser cristão na nossa vizinhança, com os nossos vizinhos, né? Com aqueles que nos conhecem muitas vezes ali, de acompanhar a rotina da nossa vida, não é tão fácil, mas esse é um princípio bíblico e dá muito certo. Portanto, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Essa proposta do pequeno grupo de serviço, ela nasceu de um projeto que nós implantamos lá em Curitiba, né? Especificamente em Araucária, e nós começamos a trabalhar com uma comunidade e vimos a necessidade de plantar uma igreja naquela comunidade. E aí pensamos, por que não começar a igreja por um pequeno grupo? Primeiro fazendo com que as pessoas, os membros que moravam naquele bairro fossem pessoas relevantes para a comunidade. Porque se eles perceberem que existem dentro do bairro algumas pessoas que se destacam pelas ações sociais, por atender às necessidades deles, logo eles vão se interessar em estar apoiando qualquer projeto que essa pessoa trazer ali para o bairro. E foi com essa intenção que nós organizamos o pequeno grupo para ser um grupo de serviço. E aí fica o testemunho na minha mente de um senhor, né, que dizia: olha, eu nunca fizeram tanto por mim. Eu era um diabético, fui atendido por vocês e eu fui curado. Através dos tratamentos que ele recebeu, da mudança de alimentação, do estilo de vida, ele foi curado. Ele falou: eu estava sozinho, não tinha amigos e achei amigos entre vocês. Eu estava com problemas espirituais e achei aqui a solução para problemas espirituais. Ou seja, a proposta do pequeno grupo é justamente essa: é atender a pessoa na sua necessidade física,
mental e espiritual. Então, nós vamos aqui agora passar uns princípios de como você pode montar um pequeno grupo de serviço e ser relevante no lugar onde você está morando, ok? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Muito bem, vamos lá. Qual seria o primeiro passo, então, para montar um pequeno grupo de serviço, né? Primeiro passo, primeiro é você querer montar um pequeno grupo, né? Esse é o primeiro passo. A seguir, você tem que identificar quais são as necessidades da sua vizinhança. Então, nós falamos sempre em quadra, né? É a área em que você vai atuar vai ser uma quadra, no máximo 2 quadras, ou quando muito, 30 domicílios. Ou seja, você não vai pegar uma área grande para trabalhar essa comunidade. A ideia é trabalhar uma área mais restrita, mas ser mais efetivo. Você visita essas pessoas constantemente e, através da identificação dos problemas que elas têm, das necessidades, aí você começa a traçar um plano de atender essas necessidades. Então, o primeiro passo qual que é? Realizar um diagnóstico da situação da área em que você vai trabalhar, aonde o pequeno grupo de serviço vai atender, identificando então essas necessidades físicas, mentais e espirituais, não é? Quais seriam algumas necessidades físicas que uma comunidade tem? Quais seriam os levantamentos, diagnóstico que você precisa fazer para perceber essas necessidades? Então, veja, você precisa saber qual o número de pessoas que vivem nesse local. Olha, eu moro aqui num prédio, 10 andares. Então, aqui já tem um bocado de família. Então, eu não vou trabalhar com a quadra inteira, pegar outros domicílios. Só o prédio aqui vai ser minha área de atuação. Aqui vai ser o meu campo missionário. Então, mas o que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber quantas pessoas residem aqui, quantos são homens, quantos são crianças, quantos são mulheres, idosos, quais são os problemas de saúde dessas pessoas, alimentação, moradia, qual a faixa etária que predomina, os hábitos de saúde, etc. Ou seja, você tem que fazer um levantamento das necessidades físicas dessas pessoas. Isso vai servir de suporte para quando você for atender uma necessidade, você já ir direto ao ponto. Porque senão você acaba tirando para tudo que é lado e não é, às vezes, o que a pessoa precisa. Às vezes você leva lá uma informação, um folheto sobre saúde lá, como ficar bem, né, aos 40 anos, como estar bem aos 40. Brincadeira aí. Mas a pessoa não precisa daquilo. Aí, às vezes, são tudo jovens que moram ali próximo. Então, quer dizer, não adianta você levar uma informação desse tipo, você não vai acertar a necessidade da pessoa. Então, o levantamento ele é muito necessário. Quais seriam os dados, né, de saúde emocional? É saber que atividades de lazer a pessoa faz, o que ela lê, qual o grau de escolaridade que ela tem, quantos dali trabalham, quantos são solitários, se tem usuários de drogas, listas ou ilícitas, se há algum problema de estabilidade emocional, uso de psicotrópicos, etc. E espiritual, se pratica alguma religião, se conhece o plano da salvação, se conhece os 5 passos da salvação, se tem comunhão com Deus, né, ou se buscam uma outra fonte, né, de espiritual que não seja Deus, né, ou Buda, Maomé, ou seja lá o que for. Você precisa ter em suas mãos esses dados para ter o real diagnóstico da sua vizinhança, da sua comunidade. Essa é a fase do 007. Né? Você vai ser um espião, não infiltrado. Né? Eles vão saber que você vai estar fazendo essa pesquisa, coletando essa pesquisa, mas você precisa disso para poder planejar, então, o atendimento às necessidades dessas pessoas. E isso está embasado, né, tanto na Bíblia quanto nas pesquisas científicas. Veja, né, Jesus, qual era o método de Cristo?
Qual era o método de Cristo? O método de Cristo era: Jesus se aproximava das pessoas, conquistava a confiança, despertava a simpatia deles, atendia a necessidade deles, e então dizia: vem e segue. Então, antes de chamar alguém para ser discipulado, para ser instruído biblicamente, a gente precisa fazer esses passos anteriores, que é o método de Cristo: atender as necessidades das pessoas. E um famoso psicólogo chamado Abraham Maslow, ele tinha essa pirâmide bem conhecida de vocês, que ele fala acerca de necessidades que todo ser humano tem. O ser humano tem necessidade fisiológica, de segurança, de amor, de relacionamento, de estima e de realização pessoal. Então, muitas vezes, a pessoa ela não tem uma necessidade fisiológica a ser atendida. Ou seja, ela não precisa de comida, ela não precisa de água, ela não precisa de nada disso, que são as necessidades mais básicas, né? Só que às vezes lhe falta o quê? Um grupo de amizade, não tem amigos. Às vezes lhe falta autoestima, ela precisa ser respeitada, precisa ter o respeito dos outros. Às vezes ela precisa se envolver em algum projeto aonde ela seja útil, porque ela precisa se realizar pessoalmente. Há muitas pessoas que se encaixam aqui, ó. E nós, às vezes, ficamos apenas atendendo às necessidades de, vamos dar cesta básica, vamos prover ali o alimento físico e espiritual, mas muitos não precisam disso. São pessoas bem resolvidas financeiramente, têm uma posição social legal, só que elas precisam de realização pessoal. Muitas gostariam de se envolver, por exemplo, num voluntariado, mas não sabe, de repente, aonde tem, né, um projeto bom, consistente de voluntariado. E aí é onde a gente entra, né? O pequeno grupo, ele visa fazer esse diagnóstico na comunidade e, identificando essas necessidades, trabalhar em atender essas necessidades, em buscar atender, não é? As necessidades dessa comunidade que vai ser a sua vizinhança, o local onde o pequeno grupo vai ser implantado, na sua casa, não é? Ou na casa de uma outra pessoa, né, que você vai estar ali ajudando nesse pequeno grupo. Como que eu posso obter esses dados para o diagnóstico situacional? Há várias formas de fazer isso. Eu dei um exemplo já, né, de quando nós fizemos lá o nosso pequeno grupo, que hoje é uma igreja forte, vibrante, ali na cidade de Araucária. Nós tivemos a parceria do posto de saúde, pegamos dados, aonde esses dados nos diziam quantas pessoas tinham problemas de saúde, quais eram esses problemas, qual o problema social que mais prevalecia. Se você for para um assistente social do bairro, no núcleo, né, num CRAS, eles vão dizer para você: olha, o problema social aqui mais complicado são as rupturas familiares, são famílias que são disfuncionais, o problema de educar as crianças, enfim. Cada serviço desse pode te dar, e ser parceiro seu, em fornecer esses dados. Você vai dizer: olha, eu estou aqui para ajudar, para somar, nós vamos fazer um pequeno grupo de serviço, vamos atuar junto às necessidades da população, e os serviços, né, do governo sempre estão procurando parceiros para poder minimizar os problemas que eles não dão conta, né? E também você pode conversar com o presidente de bairro. O presidente do bairro é o que mais conhece os problemas da comunidade. Ele vai dizer para você quais são as necessidades que tem o bairro, e ele vai amar conversar com vocês para poder explicar aonde poderia ser resolvido, que eles precisam muito também de parceria, de ajuda, e a gente entra então com esse pequeno grupo de serviço para poder ajudar nas necessidades da comunidade. E você pode fazer também um questionário de pesquisa. Você pode fazer um questionário com algumas perguntas da área mental, física e espiritual, e ir de casa em casa, não é? Para poder colher esses dados e depois trabalhar com eles. Você vai fazer isso em todo o bairro? Não. Como nós falamos, o pequeno grupo ele trabalha com no máximo ali 30, 40 famílias, não é? 2 quadras, que é onde você está implantado, a sua casa, o seu local.
e você vai se tornar conhecido por essa comunidade. À medida que o trabalho vai se desenvolvendo, eles vão conhecer você, passar a ver com outros olhos, porque você vai desenvolver um trabalho relevante, um trabalho que vai atender a necessidade deles, e isso tudo vai chamar a atenção, e conforme vai continuando esse trabalho, você pode ter certeza que a tua casa vai se tornar ali um equipamento indispensável para aquela comunidade. Você vai ter feito amigos, vai ter pessoas que vão querer ouvir tudo que você disser, porque você vai ter ali a aceitação e vai ter também deles o respeito que o serviço que, através do pequeno grupo de serviço, propõe e propicia para esse trabalho. Você pode pegar dados das entidades governamentais e também das OSCs, né, das ONGs. Tem muitas ONGs que trabalham no local, então você pode pegar, por exemplo, Pastoral da Criança, né? Você pode pegar a APA e outros serviços comunitários que estão implantados ali no bairro e conversar com eles e pegar dados da comunidade para poder trabalhar esses dados, ok? Como é que como é que funciona você levantando esses dados? O que você faz agora, né? O que você vai fazer? Primeiro, você tem que mapear o local aonde você vai trabalhar, aonde você vai atender as demandas. Então, vamos supor que essa aqui seja a quadra onde eu moro. Eu tenho um prédio aqui onde eu moro, certo? Eu tenho aqui esse prédio, ele tá, vamos dizer que esteja aqui. E em volta aqui, tem aqui em torno de na quadra toda, umas 50, 60 casas. Eu vou pegar tudo isso aqui? Não, não vou. Não preciso. Então, a ideia aqui não é distribuir folheto para um monte de gente, que depois a gente nem vê a pessoa mais, ela nem sabe que a gente existe, e nem a gente sabe que ela existe. A ideia não é essa. A ideia é que você se torne conhecido, amigo, e seja relevante para aquelas pessoas. Então, eu vou escolher aqui o meu prédio. Então, são em torno de 40 famílias. Eu vou trabalhar essas famílias. Quando eu trabalhar elas, né, e com o tempo você vai se tornar amigo, as pessoas vão te conhecer, o caminho for andando e estiver crescendo o pequeno grupo, aí com mais gente eu posso ampliar esse trabalho para outros locais. Mas a ideia é que não atinja mais do que 2 quadras. 2 quadras no máximo, ou 40 famílias. Por quê? Porque toda a ação missionária e evangelística que tiver, ou seja de saúde, espiritual, na sua igreja, aqui vai ser o seu território, aqui vai ser o seu distrito, aqui vai ser a sua igreja. Vamos ter um impacto de esperança. Vamos distribuir os livros da esperança. Você mora aqui, eu moro aqui. Eu vou sair daqui para distribuir lá do outro lado da cidade aqui? Não. Eu vou distribuir aonde? Aqui, onde estou morando, para os meus vizinhos, para a minha comunidade aqui, a minha vizinhança. Vai ter a Semana Santa. Vou distribuir os convites lá em volta da igreja? Não, eu vou distribuir aqui, para os meus vizinhos, para a minha vizinhança. Ou seja, todas as ações que acontecem, elas são transformadas aqui, para você, com os seus vizinhos, com a sua vizinhança. Isso vai dando uma visibilidade e um conhecimento para a tua casa, para o teu domicílio, para ele ser encarado como ponto de luz. Eu tenho certeza que você não mais será uma pessoa ali inaparente, indiferente nessa comunidade. As pessoas vão começar a olhar você, olha, aquele lá é o vizinho que me deu o livro, aquele lá é o vizinho que me convidou para uma palestra de saúde. Mas eu estou dando um exemplo das coisas que são realizadas na igreja, mas a ideia é que o pequeno grupo de serviço aconteça as coisas na sua casa, no seu pequeno grupo. Que ali as coisas comecem a fluir, comecem a acontecer as ações no seu pequeno grupo. Não é? E de que forma? Então vamos para o segundo passo, né? Que é estabelecer os pequenos grupos na comunidade, para que sirva a população local, atendendo às necessidades físicas, mentais e espirituais
conforme o levantamento das necessidades vigentes. Então, você levantou as necessidades, agora você vai atender essas necessidades, né? Você já propôs lá, você já fez o levantamento diagnóstico, agora você vai tabular esses dados. Senta com o seu pequeno grupo, quem são os componentes do pequeno grupo? De preferência, que sejam pessoas que moram no mesmo bairro que você. Então, por exemplo, eu moro aqui, mas eu sei que logo mais acima, 3 quadras, tem mais um vizinho adventista que mora. Eu convido para fazer parte aqui, porque é nós que temos que fazer impacto na nossa comunidade onde nós vivemos. Mas pode ser que ele não se identifica, não quer fazer parte do pequeno grupo, ok. Então, eu posso chamar pessoas que são meus amigos, que gostariam de montar um pequeno grupo comigo? Pode, não há problema. Mas o ideal é que fossem pessoas que vivessem na mesma região geográfica, ok? Porque a ideia é essa, né, de se transformar em pontos de luz essas casas ali em torno da comunidade. Então, levantei os problemas, sento com os componentes do pequeno grupo e vamos ver uma forma de atender essas necessidades. Então, quais são as maiores necessidades encontradas da comunidade? Vamos ver agora uma forma de atender. E aí passa para o terceiro passo. Aqui eu coloquei uma coisa bem simples, né, que nós identificamos naquele local em que tínhamos o pequeno grupo de serviço, que era um alto índice de pessoas com diabetes. Ou seja, essa é uma necessidade da comunidade? Sim, era uma necessidade. Tinham ali dezenas de pessoas que foram identificadas com diabetes. Então, eu vou trabalhar o quê? A necessidade que apareceu. Ah, mas eu não tenho no meu pequeno grupo nenhum médico, nenhum enfermeiro, nenhum profissional de saúde, nenhum nutricionista. O que eu faço? Bom, nós, adventistas, somos preparados para falar de saúde, né? Porque nós temos uma mensagem de saúde, temos livros, estamos na vanguarda aí, né? Mas você pode convidar, se você conseguir, um profissional de fora. Não precisa ser necessariamente adventista, que vai falar sobre a questão da prevenção. Então, o que são as hipóteses de solução para atender a essa necessidade? Eu vou chamar essas pessoas, convidar eles um dia para estar no meu pequeno grupo. Olha, eu vou falar, nós vamos tratar sobre o seu problema. Nós vamos ajudá-lo a resolver, a tratar esse problema. E você pode ter alguma solução para isso. Pode levar uma oficina prática de saúde, onde fala sobre hábitos alimentares versus diabetes. Você pode trazer uma palestra sobre o açúcar e o efeito no diabetes. Pode fazer uma roda de conversa sobre os 8 remédios naturais e a eficiência dele no combate à diabetes. Pode fazer uma cozinha prática, não é? Uma vez nós chamamos todos os hipertensos que tinha na comunidade ali na nossa vizinhança, e falamos, olha, nós vamos ensinar a preparar um suco verde. Pessoal, o que é isso? O que é isso? Suco verde. Suco verde vai combater a hipertensão, ajuda a baixar a pressão arterial. E botamos lá um vídeo, não é? E onde o médico explicava ali o suco verde. Aí acabamos aquele vídeo, agora vamos todo para a nossa cozinha. Vamos para a cozinha e preparamos na hora ali o suco verde, damos um copinho para cada um tomar, ou seja, amaram e queriam voltar mais vezes, e esse é o propósito, né? Que voltem mais vezes, né? Então, aqui é um exemplo de uma necessidade que pode ser atendida de várias formas. E é importante você ter prazos quando você for atender uma necessidade da comunidade. Então, por exemplo, a oficina vai ser feita de saúde e hábitos alimentares e diabetes. Quando que vai ser feito isso? Olha, eu vou precisar divulgar o evento. Quantas semanas antes? O que eu vou precisar? Folder, cartaz, convite. Vou anunciar na rádio comunitária, vou anunciar nas igrejas do bairro. Não é? Então, isso tudo tem que ser preparado de antemão para você deixar bem esquematizado, para quando essas pessoas chegarem no pequeno grupo, já tenha tudo ali funcionando bem, equipamento, o palestrante esteja ali, né? E que domine ali, ou tenha preparo para falar sobre o assunto, que você possa, também se for você, né? Estar preparado, tudo para ser um momento agradável, um momento bom e muito bacana para que aqueles que vieram ao pequeno grupo. Outra necessidade que aparece, e pode aparecer aí, quando você fizer o diagnóstico na sua vizinhança.
mães e pais que estão desesperados porque não conseguem desistir de educar os filhos, porque não vê solução, não vê saída, não sabe mais como educar. O Adventista também é muito bem preparado nisso, né? Nós temos um monte de livros sobre conselhos, né? Sobre educação de filhos, temos princípios de educação dos nossos filhos que são muito válidos hoje, e nós podemos, com essa experiência, passar um pouquinho sobre como as mães e os pais podem estar tratando de temas e de assuntos e o modo de educar os filhos de maneira fácil. Por exemplo, uma hipótese de solução seria chamar essas mães, esses pais que estão preocupados, para passar um filme com uma temática voltada para a educação de filhos. E após o filme, fazer uma discussão em grupo. Então, sempre voltando, né, dar prazo para isso, datas, ver os recursos certinhos que você vai utilizar para não poder sair a coisa bagunçada, desorganizada, mas ter todas as coisas bem certinhas aí. Muito bem. O quarto passo, não é? É capacitar as pessoas, né, os membros do pequeno grupo, para atuar nesse tipo de pequeno grupo, que é o pequeno grupo de serviço. Ou seja, ele precisa receber uma capacitação entendendo que ele vai tratar agora com as pessoas, recuperando, atendendo a necessidade física, mental e espiritual. É ver a pessoa como um todo. Não é apenas ir lá, abrir a Bíblia e dar um estudo bíblico. Não é apenas ir lá, pegar uma apostila e ler ali durante a reunião do pequeno grupo. Não. É atender as pessoas de forma total, holística. Não é? Então, tem que capacitar essas pessoas, arrumar pessoas que querem ver isso acontecer, né, de verdade, na realidade. Isso é tão interessante porque quando você começa a se tornar conhecido na comunidade, você começa um simples dado que você colhe ou na entrevista, no questionário, ou através dos dados que as instituições governamentais te passam, né? Você pode ir para o IBGE, você pode ir para os dados do Ministério, enfim, tem várias fontes que você pode pegar esses dados, mas, por exemplo, você vai fazer um questionário no bairro, você vai pegar, por exemplo, a data de nascimento da pessoa, saber ali, tem várias formas de fazer isso, você já vai ter ali o quê? Data do aniversário da pessoa. E imaginou você, se você sai agora, no dia naquele mês, você faz uma lista dos aniversariantes. E você e seu pequeno grupo vai até essas pessoas no dia do aniversário, ou você vai e entrega um cartão desejando um feliz aniversário, ou você entrega ali uma flor, ou você faz uma serenata, ou você manda uma mensagem, faz uma ligação, não sei, são várias formas, né? Mas cada um tem a sua, né? E você pode, imagina o impacto que isso causa. Há pessoas que nunca receberam um feliz aniversário nem da própria família, né? É algo impressionante o mundo que nós estamos vivendo hoje. A frieza, o distanciamento. E agora, você que está ali naquela comunidade, você está lembrando de coisas especiais como a data de aniversário, como é que você vai ser olhado ali na comunidade? Eles nunca vão esquecer de você. Nunca vão esquecer seu nome. Então, eu estou dizendo de um dado que você coleta no questionário e o que você pode atuar sobre esses vizinhos e o que impacto que isso pode ter na vida deles. Entende? É disso que se trata. E é isso que serve o pequeno grupo de serviço. Ele vai atender às necessidades físicas, mentais e espirituais das pessoas. Eu me lembro que nós tínhamos ali um posto de saúde bem no meio, bem vizinho à casa onde nós tínhamos o pequeno grupo. E o que foi feito? Cadastrou todo mundo, todos os funcionários também entraram na lista, né? Falaram, nós vamos cuidar de vocês aqui agora. O pequeno grupo de serviço também cuida do pessoal do posto de saúde. Então, tinha lá o dia do médico, íamos lá para poder fazer uma homenagem para os médicos. E dia do enfermeiro, dia do... Então, isso vai criando uma identidade com essas pessoas ali. E que falam, olha, nunca ninguém fez isso, né, por nós. Nunca ninguém lembrou do meu aniversário, nunca ninguém chegou a me homenagear pelo dia da minha profissão. E aí você vai fazendo a diferença no bairro. Eu penso que isso é a questão de ser cristão, na onde a gente vive, é através desses pequenos atos, não é? Atos de serviço, atos de bondade. E como falamos, quando nós fizemos um diagnóstico correto
e nós entendemos quais são as necessidades daquele grupo, e nós atendemos essa necessidade, as pessoas, elas abrirão o coração. Nós teremos o empoderamento, nós teremos o respeito e teremos a liberdade de falarmos para elas depois, olha, esse Cristo que eu conheço, é esse que eu quero também trazer para vocês. E eles vão nos ouvir. Por quê? Porque já temos ganho deles ali, não é? Teremos ali um vínculo, né, emocional, um vínculo social tremendo, que nada vai quebrar. Um lugar desse, uma casa dessa, onde você vive, as pessoas vão entender como sendo útil, como sendo relevante esse pequeno grupo. E eles vão, com certeza, falar sobre esse pequeno grupo, sobre a sua casa, que é uma luz para aquele bairro, e as coisas vão acontecer naturalmente a ponto de você precisar agora dar origem a outro pequeno grupo, porque vai ficar apertado o lugar onde você vive aí para colocar pessoas que vão comparecer aí nas reuniões, não é? E o objetivo maior vai ser alcançado, que é o objetivo de salvar almas e levar as pessoas aos pés de Jesus.